Há algo profundamente perturbador nas pirâmides de Gizé que desafia qualquer explicação convencional. Quando você se aproxima desses colossos de pedra sob o sol escaldante do deserto egípcio, uma pergunta martelando sua mente se torna inevitável. Como uma civilização que supostamente utilizava ferramentas de cobre e bronze conseguiu erguer estruturas que ainda hoje seriam desafiadoras mesmo com nossa tecnologia moderna? A Grande Pirâmide de Quéops contém aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Se os trabalhadores colocassem um bloco a cada 5 minutos, trabalhando 12 horas por dia durante 20 anos, ainda assim seria uma proeza quase impossível. Mas o verdadeiro mistério vai muito além dos números. O alinhamento das pirâmides revela conhecimentos que deveriam ser impossíveis para aquela época. A Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão de apenas 3 minutos de arco. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais preciso do que o Observatório Real de Greenwich, construído em 1675. Como os antigos egípcios conseguiram tal precisão sem instrumentos astronômicos avançados? Mais intrigante ainda, as 3 pirâmides de Gizé estão dispostas de maneira que refletem perfeitamente o cinturão de Órion, a constelação que os egípcios associavam a Osíris, o deus dos mortos. Essa correlação celeste não é mera coincidência, mas sugere um conhecimento astronômico sofisticado que muitos teóricos acreditam ter origem extraterrestre. Nas profundezas da Esfinge e das câmaras subterrâneas próximas às pirâmides, arqueólogos descobriram evidências de tecnologia de corte que não deveriam existir. Marcas de serra em granito com profundidades uniformes, furos perfeitamente circulares em diorito, uma das rochas mais duras conhecidas, e superfícies polidas com precisão quase impossível de replicar manualmente. O engenheiro Christopher Dunn analisou essas marcas e concluiu que elas indicam o uso de ferramentas com pontas de diamante ou alguma tecnologia de corte sônica. Os egípcios oficialmente não possuíam nenhuma nem outra. Então, quem ou o que realmente construiu essas estruturas? Dentro da Grande Pirâmide, a precisão construtiva beira o impossível. Os blocos de granito vermelho que revestem a Câmara do Rei foram cortados e posicionados com tolerâncias de milímetros. As juntas entre as pedras são tão perfeitas que não é possível inserir uma lâmina de barbear entre elas. Os dutos de ventilação, que alguns pesquisadores acreditam serem, na verdade, canais energéticos ou de comunicação, foram construídos com ângulos precisos que apontam para estrelas específicas. Em 1993, o robô Upuaut 2 explorou um desses dutos e encontrou uma porta de pedra com estranhos ganchos de cobre. O que havia por trás dessa porta permanece um mistério até hoje, alimentando teorias sobre câmaras secretas contendo tecnologia antiga ou até mesmo portais de comunicação com outras dimensões. A localização geográfica da Grande Pirâmide adiciona outra camada ao enigma. Ela está posicionada exatamente no centro de massa de todos os continentes da Terra. A latitude da pirâmide, quando multiplicada por bilhões, aproxima-se da velocidade da luz em metros por segundo. As dimensões da estrutura codificam o número π, a circunferência da Terra e até mesmo a distância entre a Terra e o Sol, quando medidas em unidades específicas. Essas coincidências matemáticas são tantas que estatisticamente se tornam impossíveis de serem acidentais. Estamos diante de um monumento que funciona como uma espécie de marcador geodésico cósmico, um farol destinado a comunicar conhecimento avançado através dos milênios. Os textos egípcios antigos falam de uma época chamada Zep-Tepi, a primeira vez, quando deuses desceram do céu e trouxeram conhecimento e civilização aos humanos primitivos. Esses deuses não eram abstrações metafóricas, mas seres descritos com características físicas específicas, viajando em barcos celestes e dominando tecnologias que pareciam mágicas para os observadores humanos. Thoth, o deus da sabedoria representado com cabeça de íbis, era acreditado por ensinar aos humanos a escrita, a matemática, a astronomia e a medicina. Ptah era o construtor divino, aquele que moldava a realidade através do poder da palavra
e do pensamento. Seriam esses deuses, na verdade, visitantes extraterrestres avançados que transmitiram conhecimento tecnológico a uma civilização nascente? As pedras de revestimento original da Grande Pirâmide eram feitas de calcário branco de Tura, polidas a um brilho quase espelhado. Quando intactas, a pirâmide refletia a luz solar de maneira tão intensa que podia ser vista a centenas de quilômetros de distância, brilhando como uma joia gigante no deserto. No topo, havia um piramidion, possivelmente feito de ouro ou eletrônio, uma liga de ouro e prata. Alguns pesquisadores sugerem que toda a estrutura funcionava como um gerador de energia, utilizando as propriedades piezoelétricas do granito e do quartzo, presentes na construção, combinadas com a água subterrânea que flui sob o planalto de Gizé para criar campos eletromagnéticos. A pirâmide seria, então, uma usina de energia wireless deixada por visitantes cósmicos? No templo de Abidos, em uma viga de suporte de uma câmara raramente visitada, existe uma das descobertas mais controversas e fascinantes da egiptologia moderna. Conhecidos como os hieróglifos de Abidos, essas inscrições parecem representar tecnologia completamente fora de contexto, o que se assemelha claramente a um helicóptero, um tanque de guerra, um planador e possivelmente uma nave espacial. Céticos argumentam que são palimpsestos, inscrições sobrepostas de diferentes períodos que criaram formas acidentais. Mas quando você observa pessoalmente essas imagens, a precisão dos detalhes e a semelhança com veículos modernos é perturbadora demais para ser mera coincidência. Seriam registros de tecnologias que os antigos egípcios testemunharam, mas não compreendiam? Os hieróglifos egípcios transcendem a simples comunicação escrita. Cada símbolo carrega camadas de significado: literal, fonético, numérico e esotérico. O sistema é tão complexo que estudiosos modernos, mesmo após 2 séculos desde a decifração de Champollion, continuam descobrindo novos significados ocultos. Certas combinações de hieróglifos aparecem repetidamente em contextos que sugerem fórmulas ou equações, não narrativas. Os textos das pirâmides contêm passagens que descrevem o faraó voando através do céu, atravessando as estrelas e visitando outros mundos. A linguagem usada não é metafórica ou poética, mas surpreendentemente técnica, falando de aberturas no firmamento, campos magnéticos estelares e navegação cósmica. O Livro dos Mortos, particularmente em sua versão mais completa encontrada no papiro de Ani, descreve uma jornada após a morte que soa notavelmente similar a descrições modernas de abdução alienígena ou viagem interdimensional. O falecido passa por portais guardados por seres com características não humanas, cada um exigindo senhas e conhecimentos específicos. Há descrições de salas iluminadas por luzes que não queimam, barcos que navegam sem vela ou remos, e balanças que pesam não objetos físicos, mas a essência espiritual. O conceito do Ka e do Ba, componentes separáveis da personalidade humana, ecoa teorias modernas sobre consciência quântica e possibilidade de transferência de consciência entre corpos ou máquinas. No templo de Dendera, dedicado à deusa Hathor, existe um relevo conhecido como a Lâmpada de Dendera, que tem intrigado pesquisadores por décadas. A imagem mostra o que parece ser, inequivocamente, uma lâmpada ou bulbo elétrico, completo com um filamento interno em forma de serpente, conectado por um cabo a uma caixa que se assemelha a um gerador ou bateria. Figuras humanas manipulam este dispositivo usando o que parecem ser isolantes. Egiptólogos convencionais insistem que representa o mito da flor de lótus e a serpente primordial, mas engenheiros elétricos que analisaram a imagem concordam que os componentes retratados correspondem precisamente aos elementos necessários para uma lâmpada de descarga de gás. Os egípcios possuíam eletricidade há 4.000 anos? E se sim, de onde obtiveram esse conhecimento? As baterias de Bagdá, descobertas no Iraque, embora não egípcias, são contemporâneas ao período ptolemaico do Egito e demonstram que civilizações antigas possuíam conhecimento eletroquímico básico.
Quando réplicas funcionais foram criadas, produziram voltagem suficiente para galvanização. Se essa tecnologia existia na Mesopotâmia, certamente o Egito, com seus extensos contatos comerciais e culturais, teria acesso similar. Isso explicaria como os artesãos egípcios conseguiam trabalhar ouro com tal precisão e criar galvanoplastia em estátuas. Mais intrigante, explicaria como iluminavam as profundas câmaras nas tumbas do Vale dos Reis, decoradas com pinturas elaboradas em corredores que se estendem por centenas de metros na escuridão total, sem qualquer vestígio de fuligem de tochas. O deus Thoth, guardião do conhecimento secreto, é repetidamente descrito nos textos como não sendo de origem terrestre. Ele chegou do céu, carregando consigo as tábuas do destino, registros de todo o conhecimento passado e futuro. A biblioteca sagrada de Thoth, segundo as lendas, foi escondida em câmaras secretas, sob a esfinge ou dentro da Grande Pirâmide, aguardando a humanidade alcançar maturidade suficiente para compreender seus segredos. Edgar Cayce, o profeta adormecido, previu em seus transes que essa sala dos registros seria descoberta no final do século XX, contendo provas definitivas de civilizações avançadas pré-diluvianas e da origem extraterrestre dos deuses egípcios. Embora não tenha sido encontrada oficialmente, explorações com radar de penetração no solo detectaram anomalias inexplicadas sob o planalto de Gizé. Os egípcios demonstravam conhecimento astronômico que só poderia ser obtido através de observações de milênios ou transmissão por fontes externas. Conheciam a precessão dos equinócios, o movimento lento de oscilação do eixo terrestre que leva 25.920 anos para completar um ciclo. Dividiam o zodíaco em 12 casas, cada uma correspondendo a aproximadamente 2.160 anos de precessão. Referiam-se a eras cósmicas e grandes ciclos do tempo que governavam o destino da humanidade. O Zep-Tep ocorreu aproximadamente em 10.500 a.C., segundo cálculos baseados no alinhamento estelar descrito nos textos. Curiosamente, a configuração do cinturão de Órion em relação ao Nilo, nessa data, corresponderia perfeitamente ao layout das pirâmides de Gizé em relação ao rio, sugerindo que os monumentos foram projetados para comemorar ou marcar esse evento cósmico primordial. As tumbas dos faraós não eram simplesmente lugares de descanso eterno, mas máquinas de transformação espiritual projetadas para facilitar a ascensão do governante morto às estrelas. Os textos gravados nas paredes das pirâmides do Reino Antigo descrevem detalhadamente essa jornada cósmica. O faraó é instruído a ascender pela escada celestial, abrir portões no firmamento e unir-se às estrelas imperecíveis. Essas não são metáforas poéticas, mas descrições precisas que incluem coordenadas estelares, sequências de ativação e até mesmo advertências sobre perigos no caminho. A linguagem utilizada é notavelmente similar a manuais técnicos, descrevendo procedimentos passo a passo para o que só pode ser descrito como viagem espacial ou interdimensional. O sarcófago de granito vermelho na Câmara do Rei, dentro da Grande Pirâmide, possui dimensões precisas que correspondem matematicamente à Arca da Aliança descrita na Bíblia. Ambos compartilham proporções idênticas quando calculadas em côvados antigos. A arca era descrita como geradora de imenso poder, capaz de matar quem a tocasse indevidamente e precedida por uma coluna de fogo e fumaça. O sarcófago na pirâmide, quando testado por pesquisadores modernos, demonstrou propriedades acústicas extraordinárias, amplificando e ressoando frequências específicas de maneira que induzia estados alterados de consciência. Seria esse dispositivo um portal de comunicação com outras dimensões ou civilizações? Um dispositivo de ressurreição ou transferência de consciência deixado pelos construtores extraterrestres originais? Nos tetos astronômicos de tumbas como a de Sete I, encontramos mapas estelares de precisão surpreendente. Mas o mais intrigante é a inclusão de corpos celestes que não deveriam ser visíveis a olho nu. Representações que parecem corresponder aos anéis de Saturno, às luas de Júpiter e até mesmo constelações do hemisfério sul que seriam invisíveis do Egito.
De onde vieram essas observações? A resposta óbvia é que os egípcios tinham acesso a telescópios avançados, ou, mais provocativamente, que receberam mapas estelares de visitantes que viajavam entre esses mundos. O deus Anubis, representado com cabeça de chacal, era o guardião dos mortos e mestre dos rituais de mumificação. Mas textos esotéricos descrevem Anubis como operando tecnologias de preservação que iam muito além de simples embalsamamento. Fala-se de câmaras de rejuvenescimento, campos de estase temporal e processos de cristalização da consciência. Múmias de faraós, quando examinadas com tecnologia moderna, revelaram técnicas de preservação que ultrapassam nossa compreensão. Tecidos cerebrais mantidos intactos por milênios sem decomposição, substâncias químicas impossíveis de identificar nas resinas usadas e, em alguns casos, implantes metálicos microscópicos encontrados dentro dos crânios. Quem realizava essas cirurgias avançadas e com que propósito? O conceito egípcio de Duat, o mundo inferior, é descrito como um lugar de escuridão atravessado por um rio onde o sol viajava durante a noite. Mas as descrições vão além da simples alegoria. Fala-se de 12 regiões ou horas, cada uma com características físicas distintas, habitadas por guardiões não humanos que controlavam passagens entre dimensões. O barco solar de Ra, que navegava através desse reino, não era movido por remos, mas por palavras de poder e conhecimento secreto. Isso soa notavelmente similar a descrições modernas de buracos de minhoca, dobras espaciais e tecnologia de propulsão baseada em manipulação de campos gravitacionais ou consciência. O mito de Osíris contém elementos que teóricos dos deuses astronautas interpretam como registro de eventos reais envolvendo seres extraterrestres. Osíris, descrito como trazendo civilização ao Egito, foi traído por Seth, desmembrado em 14 pedaços, espalhados pelo Egito e depois ressuscitado por Ísis através de magia poderosa. Ela reanimou seu corpo tempo suficiente para conceber Horus. Esse relato contém elementos de guerra entre facções alienígenas, tecnologia de clonagem ou ressurreição, e até mesmo inseminação artificial. Ísis é frequentemente retratada com asas, não como símbolo metafórico, mas detalhadas mecanicamente, sugerindo algum tipo de aparato de voo. As profecias egípcias sobre o retorno dos deuses durante uma era de ouro futura são encontradas em múltiplos textos herméticos e esotéricos. Hermes Trismegisto, identificado com Thoth, prometeu que quando a humanidade estivesse pronta, quando as estrelas se alinhassem novamente como no Zep Tepi, os deuses retornariam das estrelas para inaugurar uma nova era de iluminação. Os textos descrevem sinais que precederiam esse retorno: grandes descobertas nos céus, revelação de câmaras secretas sob monumentos antigos e o despertar da humanidade para sua verdadeira origem cósmica. Curiosamente, nos últimos 100 anos, descobrimos exoplanetas, enviamos sondas além do sistema solar e começamos a questionar seriamente nossa singularidade no cosmos. Nas profundezas das pirâmides ainda inexploradas, sob areias que guardam segredos de milênios, talvez jazam respostas definitivas sobre quem realmente construiu essas maravilhas impossíveis. Tecnologia adormecida aguardando reativação, bibliotecas de conhecimento cósmico preservadas para gerações futuras, ou até mesmo os próprios deuses astronautas em estase, aguardando o momento certo para retornar. O Egito Antigo não foi apenas uma civilização humana extraordinária, mas possivelmente o primeiro ponto de contato documentado entre a humanidade e inteligências extraterrestres avançadas. As pirâmides não são túmulos, mas faróis cósmicos, mensagens em pedra proclamando através dos milênios uma verdade que estamos apenas começando a compreender. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, e os deuses que adorávamos eram tão reais quanto as estrelas de onde vieram. O mistério do Egito Antigo permanece não porque falta evidência, mas porque a evidência aponta para uma conclusão que desafia tudo o que acreditávamos sobre nossas origens. E talvez,
Apenas talvez, essa seja precisamente a verdade que os antigos tentaram preservar para nós através dos tempos.